Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente no nosso canal e é um prazer estar com vocês novamente. E hoje eu estou aqui com o Dr. João Haddad, ele que atua na área da geriatria, da longevidade e ele é especialista em água. Ele também é escritor do livro Iodo, Água e Sal, que são a essência da nossa saúde. Eu gostaria de saber hoje com o doutor qual é a importância da água na nossa vida. A água é muito importante na nossa vida porque o nosso corpo ele é feito entre 60% e 70% de água. É como se fosse um aquário que você precisa trocar essa água e repor a água. Nós perdemos a água no nosso corpo cerca de 2 litros e 400 mais ou menos em 24 horas. Nós perdemos pela respiração, pelo suor, pela urina, etc. Então nós precisamos repor essa água. Além de repor o que perdeu, nós temos que trocar a água. Então tem que fazer a troca dessa água também do nosso organismo. Importante porque todo o metabolismo do nosso corpo, ele precisa da água. A água é o nutriente mais abundante do corpo humano. Então não é só água, ele é um nutriente e o praticamente menos conhecido na sociedade. Aí as pessoas não sabem que a água é um nutriente importante. Por isso nós precisamos tomar uma água de boa qualidade. Doutor, então agora que a gente já sabe a importância da água na nossa vida, quais são os fatores mais importantes para a gente ter uma água de qualidade? Olha, a água para ser boa para beber, para fazer bem para a saúde, ela tem vários fatores. O primeiro deles, o mais importante, o mais básico, o mais simples de todos, é a purificação da água, a água purificada, a água limpa. Esse é o principal. Isso que é o mais todo mundo conhece por aí. Esse é o básico, é óbvio. Mas existem outros fatores importantes. Por exemplo, a condutibilidade da água. Olha que interessante. Quem que ia pensar nisso, condutibilidade da água? Porque para você levantar o seu braço, para você fazer qualquer movimento, ele praticamente é um movimento elétrico. Então você precisa ter uma água que faça uma boa condutibilidade elétrica. A alcalinidade da água, que é importantíssimo para o nosso organismo, para a saúde em geral. Então são vários esses fatores. Uma coisa chamada PRAL. PRAL vamos dizer, a resistência que essa água tem em manter ela por mais tempo alcalina no nosso organismo. Isso chama-se PRAL. E tem outros também, a tensão superficial da água. Para quê? Quanto menor a tensão superficial, ela hidrata muito mais longe, ela vai muito mais até a pele. Então chamado tensão superficial. E há o poder chamado óxido-redução, que ela ajuda a tirar os radicais livres do nosso organismo. E por isso a água também tem fator antioxidante nesse sentido. Então esses são os fatores principais da água. Doutor, também se fala muito sobre a água alcalina e sobre o pH da água. Qual que é a sua opinião a respeito disso? A água alcalina ela é muito importante para o nosso corpo, sim. Para você ter uma ideia, quanto mais ácido está teu organismo, teus órgãos do teu organismo, você vai envelhecer mais rápido. Quanto mais ácido tiver seus órgãos, mais fácil você desenvolver câncer. O câncer se desenvolve no meio ácido. Isso é prêmio Nobel de Medicina. É a comprovação que o câncer, a célula cancerosa, só se desenvolve em meio ácido. E então é importante que você tenha os teus tecidos alcalinizados, que é o normal. Então vamos dar um exemplo. Você toma uma água alcalina, por exemplo, de um pH 9. O que é alcalino? Alcalino é aquilo que está acima de 7,4, 7,5, porque o nosso sangue ele consegue manter o pH na faixa de 7,3, 7,4. Esse é o pH do sangue, para entender. O que está acima disso é alcalino. Então, até o pH 8, 9, 10 é alcalino. Abaixo disso é ácido. Então, vamos entender. Você toma uma água alcalina de pH 9, por exemplo, você tomou. Quando esse pH 9 cai no teu estômago, o que acontece? O corpo vai fazer de tudo para acidificar de novo o estômago, porque o estômago é ácido. E para ele acidificar, ele tira o H+, eu não vou entrar em detalhes, do sangue, ele tira o processo de acidificação que está no sangue. Então ele tira o H+ do sangue. Só que o sangue não pode baixar o pH dele de 7,3, 7,4. Ele não vai baixar. E da onde ele tira para alcalinizar o sangue? Ele tira o ácido do tecido, o ácido dos órgãos, entenderam? E é assim que funciona. Então ele vai alcalinizando. Por isso, quando a gente fala tomar água alcalina, ele alcaliniza os tecidos e os órgãos.
Não é que quando você toma, porque tem pessoas que não entendem, não estudam sobre o assunto, eles falam assim, não, se você tomar uma água alcalina, ela vai acidificar no estômago, não adianta nada. Não, isso é falta de conhecimento, é uma coisa simples, a matemática é essa. Cai o alcalino no estômago, puxa o ácido do sangue e o sangue puxa o ácido do tecido e alcaliniza o tecido. Tá aí uma parte da resposta da água alcalina. Tá? Além do mais, a água alcalina, ela também tem uma sobreposição da parte molecular da água que faz com que também a água ela atinja lugares um pouquinho mais remotos do organismo. Ele penetra mais fácil e hidrata melhor, por exemplo, a pele e outros órgãos mais distantes. Então assim, a água alcalina é tudo hoje para a saúde. E quando você toma água ácida, aí vocês já entenderam, você está piorando. Por isso que o refrigerante é um veneno. O refrigerante, ele tem um pH de 2,5 mais ou menos, e 2,5, e o pH ácido do refrigerante, para vocês terem uma ideia, ele é logaritmo, de 2,5 para 3,5 aumenta 10 vezes, entendeu? Para subir o pH de 2,5 para 3,5, para 3,5 para 4,5, 100 vezes, e assim vai indo, ele chega a aumentar 100 mil vezes, até só para empatar os 7,5. Então, quando você toma um copo de refrigerante, você precisa no mínimo, olha só, no mínimo 34 copos de água alcalina de pH 10 só para equilibrar o prejuízo. Então, a importância da água alcalina aí e os alimentos alcalinos também. Doutor, e agora que você mencionou sobre o câncer, quais são os principais problemas que a água não purificada pode causar na nossa saúde? Então, a água não purificada é um problema sério. Para vocês terem ideia, nem toda água é igual, é como nem todo carro é igual. Né? É carro? Mas nem todo carro é igual. A água é a mesma coisa, é dessa maneira que a gente tem que ver. E a água essa que chega na nossa torneira em casa, pela Organização Mundial de Saúde, ela tem os fatores mínimos para ser considerada uma água potável. Uma água potável não quer dizer que ela é ideal para tomar. Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 5 mil elementos que não são dosados na água que chega na sua torneira. E essa água que chega na sua torneira, por exemplo, ela contém muitos elementos tóxicos, por exemplo, os metais pesados, hormônios. Os hormônios vão fazendo alteração no nosso organismo. E esses metais pesados, a própria poluição faz isso, flúor, cloro que chega na água. Para vocês terem uma ideia, a água que chega na nossa casa tem cerca de 1000 vezes mais cloro do que é determinado pela Organização Mundial da Saúde. Então esse é um elemento. Agora junta com os metais pesados, com alumínio, mercúrio, os nossos rios são contaminados com mercúrio e assim vai. Então tem milhares de elementos que não são dosados na água, deveriam ser trabalhados. E para isso você vai precisar hoje em dia nós precisamos de tecnologia. Doutor, nós da Purifique trabalhamos um bom tempo para desenvolver uma tecnologia que retirasse o flúor da água. Então, por que é tão importante retirar o flúor da água? Então, é muito importante sim, porque o flúor, ele ocupa o lugar do iodo do nosso organismo, ele retira, ele joga ele para fora do corpo. E o iodo, ele é responsável, por exemplo, na formação dos hormônios tireoidianos, na prevenção do câncer de pele, de tireoide, de esôfago, de estômago, de próstata, de útero, ovário. Então o iodo é um anticâncer. Quando você faz uso do flúor, você está facilitando o processo de câncer. Então quando o hipotireoidismo, por isso diz assim, hipotireoidismo faz câncer. Agora você começa a entender por quê. Por causa do iodo. A célula cancerígena do corpo, ela é considerada imortal. Quando você tem um produto que é produzido pelo próprio iodo, chama delta-iodo-lactona, ele transforma essa célula imortal em mortal e o próprio corpo consegue matar ela. Por isso, todo mundo sabe que o nosso corpo produz 7, 10 células cancerosas por dia. E por que nós não desenvolvemos o câncer? Justamente esse é um fator, né? Outra coisa, o iodo ajuda também a alcalinizar o nosso tecido. Quando você usa o flúor, ele expulsa o iodo, desalcaliniza. Olha quanta coisa importante. Então, o flúor, ele machuca o ovário da mulher, ele vai levando um problema de deficiência ovariana.
Por isso as mulheres nos dias de hoje têm muito mais problema com menstruação, TPM, hormônios, mioma, endometriose, cistos mamários, etc., por deficiência do iodo. O próprio iodo, nós estamos falando do iodo porque o flúor expulsa o iodo. Fiquei bem claro com isso? Isso é muito importante. Não é só o flúor faz isso, mas o cloro faz isso também. Por isso nós devemos tirar o cloro da água e o flúor da água. E existe um mito, que hoje virou um mito. O flúor é bom para os dentes, por cálcio? Eu vou explicar, mostrar porque não é bem assim. Quando você precisa formar ossos no nosso organismo, você precisa, por exemplo, a parede, quando a gente reboca, nós precisamos do cimento. Os nossos ossos, ele tem muito mais proteína do que cálcio. Quem segura o cálcio é a proteína. Na parede, quem segura a areia é o cimento. Tudo bem? Então, se você usar o flúor, você vai aumentar o número de areia na parede. Então, se você passar a unha assim, ele vai ralhar. A impressão que está aumentando a calcificação, mas na verdade não está aumentando a calcificação. O risco de fratura é maior. Então, o flúor leva à fratura. Doutor, no nosso laboratório nós temos uma equipe de especialistas que é dedicada só em trazer soluções para tirar os metais pesados da água. E eu gostaria de saber quais são os malefícios que os metais pesados podem trazer para a nossa saúde. É claro que é muito importante tirar os metais pesados, porque os metais pesados, quando você ingere ele tem uma feição à gordura. Então ele intoxica o cérebro. E é quase impossível de retirar o metal pesado do cérebro e também da gordura. A gente produz gordura para diluir os metais pesados e os elementos tóxicos do organismo. Muitas vezes é assim. E o metal pesado, ele também ele incorpora, quer dizer, ele toma conta dos receptores hormonais do corpo. Então não deixa com que os hormônios entrem nos receptores. Então ele vai atrapalhando isso aí também. Então, olha quanta importância de retirar o metal pesado. Então, o Parkinson, Alzheimer, esclerose, doenças neurodegenerativas cerebrais são causadas por isso. Fora que ele intoxica também outros órgãos do organismo, como o fígado, o baço, rins, etc. Então, o mal do metal pesado, por isso chama elemento tóxico. O metal pesado é um elemento tóxico. Doutor, e aqui no seu livro a gente viu que você deu uma atenção especial ao sal. Mas você recomenda colocar sal na água, é isso mesmo? É mais ou menos. Na verdade, o sal que nós estamos falando é um sal integral. E esse sal integral, por exemplo, o exemplo que eu estou dando aí, é o sal rosa do Himalaia. O sal rosa do Himalaia, ele contém de 84 a 94 minerais. E quando você toma uma água pura, na verdade é uma água pobre. Água pura é água pobre. Vamos entender. Se você mineraliza essa água, você está enriquecendo essa água. Se você espremer um limão, você está enriquecendo com vitaminas também e outros minerais na água. Então isso passa a ser uma água rica. Essa água, ela hidrata mais ainda, ela te dá energia. Se você tomar 2 copos de manhã, 2 copos à tarde, com água com sal rosa do Himalaia dentro, você vai chegar à noite menos cansado e mais disposto. Então, lógico que eu indico o sal sim, uma pequena porção. Que porção? Sabe aquela colherzinha de cafezinho, a menorzinha que tem? A pontinha dela, não é nem ela rasa e nem ela em montanha, a pontinha dela para cada litro de água, essa é a indicação. Quando você toma então a água, você está tomando uma água mineralizada. E não se preocupem com o sal rosa, que ele tem impureza sim, tem uma areinha, tem uma coisinha ou outra. Então sempre vai ter um resíduo no fundo do copo, que faz parte dos sais integral. Sal marinho integral, sal de Guerlain, qualquer sal integral sempre vai ter uma impureza. Isso não vai fazer mal. O sal que faz mal, e eu não indico, e qualquer médico no Brasil, no mundo não indica, é o sal refinado, é aquele sal de mesa. Então, você além de estar concentrando cloreto de sódio, e aquilo, lógico, aquilo vai fazer mal para a sua pressão, vai fazer mal para tudo, e vai acidificar o teu tecido. Então, para ter uma ideia, sal integral, ele alcaliniza o tecido. Sal refinado, ele acidifica. Então, quando você está usando o sal certo, misturado com a água certa, você está se nutrindo melhor. Doutor, eu confesso que essa conversa me deixou bem preocupada, mas eu também estou bem aliviada porque para cada problema que você colocou aí para a gente da água não purificada, nós da Purific temos uma solução.
Então, agradeço muito pelo seu tempo, agradeço muito por compartilhar com a gente esse reconhecimento e por aceitar o nosso convite. E pessoal, quem quiser também deixar mais perguntinhas aí, a gente tem um contatinho aqui, né, do nosso doutor, deixa suas perguntas aqui e a gente vai fazer novos vídeos respondendo para vocês. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, né, e sempre que precisar eu estou à disposição para ajudar. Obrigada. Gente, então é isso. Hoje foi esse o tema do nosso vídeo. Acho que agora está todo mundo bem alerta, né? Inclusive, meu copinho d'água está aqui do lado, já vou tomar. Agradeço muito vocês por terem assistido o nosso vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve para vocês ficarem por dentro de tudo sobre a água, sobre qualidade, sobre a sua saúde. E a gente se vê no próximo, mas assim, não esqueçam, se vocês têm dúvidas sobre esse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à água, pode colocar aqui pra gente nos comentários que a gente vai responder nos próximos vídeos. Até a próxima!